Aleluia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que Deus marcou um encontro conosco hoje, amém, irmãos? E todos os encontros de Deus são marcados por toques e revelações no Espírito. Tudo que Deus faz, Ele faz no Espírito. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos fechar os olhos. Paizinho querido, nós te louvamos nessa manhã. Queremos te louvar acima de todas as coisas, pelo teu amor, pelo grande benefício da cruz do Calvário em nós, por ter nos escolhido, por ter nos chamado. E a minha oração hoje é para que o Senhor entre nas nossas vidas. Sinta-se à vontade no nosso meio, Senhor. Manifesta a tua presença poderosamente em nós e libera sobre as nossas vidas a tua presença, a força do Senhor, a força do teu Espírito. E que o nosso espírito hoje possa estar em conexão com o céu, para que o Senhor possa derramar em nós da tua glória, da tua força e de tua presença no nome de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por essas pessoas que estão aqui, os irmãos que vão nos assistir. Seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos irmãos, semana passada eu tive falando com vocês a respeito de ciclos, aprendendo a contar os nossos dias. E eu preguei algo que eu acho de extrema importância para que cada um de nós venha fluir em Deus. Eu acho que isso é muito propício, não só para os tempos em que estamos vivendo, mas para toda a nossa vida. Nós falamos do Salmo 90, capítulo 90, versículo 12, Moisés dizendo no seu salmo: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos sabedoria. Sabermos onde estamos, sabermos como fazermos no tempo que estamos vivendo, é muito importante para o sucesso das nossas vidas. Portanto, eu queria que você entendesse isso. Eu falei sobre ciclos. A Bíblia vai dizer sobre alguns ciclos que Deus ele instituiu para que o homem vivesse e vivesse bem. Portanto, talvez você não pegou a palavra domingo passado. Eu sugiro que você no YouTube, no meu canal, Pastor Marcelino Rios, tem ela na íntegra para você entender melhor. Mas eu quero só afirmar algumas coisas aqui para vocês que são muito importantes. Então, Deus ele começa a fazer uma divisão de ciclos de dias, 7 dias. A gente vê isso no livro de Êxodo, ele dizendo que o 7º dia seria o dia do descanso. Depois Deus institui o ciclo dos anos, 7 anos. E depois ele institui o ciclo dos ciclos, ciclo dos anos vezes anos, que é 7 vezes 7, que dá 49.
E eu falei sobre aquilo que representa cada ano. Eu queria que você recapitulasse comigo. Primeiro ano é o ano da aprendizagem, ou o ano do aprendizado. Segundo ano, o primeiro ano é aquele ano que você aprende a lidar com a situação, você toma conta das coisas que estão acontecendo, você toma pé de toda a situação. Segundo ano, alguém se lembra qual que é? É o ano do trabalho. É aquele ano que você tem que exercer o trabalho o que você aprendeu no primeiro ano. É um ano que você tem muito trabalho. Tanto o primeiro quanto o segundo ano, você não vai ter lucro, não vai ter fruto do seu trabalho. Mas aí vem o terceiro ano. E você se lembra qual que era o terceiro ano, irmãos? Era o ano da aliança. É o ano que você decide realmente se aliançar a alguém, a alguma pessoa ou a um propósito. E diz, é isso que eu quero. E eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Geralmente as pessoas desistem muito no terceiro ano. Crises vêm no terceiro ano. Mas o ciclo dos anos não é constituído apenas de 3. São 7. Do terceiro para o quarto ano. Aí nós entramos então no quarto. Alguém se lembra qual que é o quarto? Oportunidade. Esse ano da oportunidade é aquele ano que já gera um fruto, mas que segundo Levítico 19, todos os frutos que você adquirir no seu quarto ano, são frutos que você deve reinvesti-los, como primícias ao Senhor, porque o primeiro, o segundo e o terceiro, os frutos foram incircuncisos, ou frutos que não eram bons para comer, segundo a Bíblia. Então no quarto ano, é o ano que vai dar fruto. E geralmente as pessoas elas esquecem e que ela está no quarto ano e acaba comendo o fruto que não é dela. O fruto é do Senhor. Então todo primeiro fruto é primícia ao Senhor. E aí vem então o quinto ano. Alguém se lembra do quinto ano? Qual que era? É o ano da persistência ou da perseverança. Aquele ano que você tem que perseverar em seu propósito. Esse ano é um ano que dá fruto. E que você deve comer desse fruto. Você deve comer do fruto para você se alimentar bem. O seu corpo está preparado para enfrentar e acabar os ciclos da sua vida. Então, primeiro ano é trabalho. Primeiro ano é oportunidade. Segundo, trabalho. Terceiro, aliança. Quarta, oportunidade. O primeiro é aprendizado. Desculpa, irmãos, estou fazendo confusão. Primeiro, aprendizado. Segundo, trabalho. Terceiro, aliança. E quarta, oportunidade. O quinto é o ano da perseverança, da persistência. O sexto ano, qual que é, irmãos? É o ano da bênção tríplice. Porque o sétimo é o ano de descanso. E o sexto ano é o ano que Deus vai fazer com que você produza 3 vezes mais, para que tanto no sexto você possa comer do fruto dele, quanto no sétimo você possa comer do fruto dele, e também o oitavo, porque o sétimo você só descansa. Amém, irmãos? Então, no sexto você vê fruto vindo assim de uma maneira poderosa. E aí vem o sétimo ano. O sétimo talvez seja, entre aspas, todos eles são bons, todos eles são ricos. Nós precisamos aprender como contar esse tempo. A Bíblia vai falar em Isaías, põe-te marco. Então marca na sua vida. Quando você iniciou no emprego, começa um ciclo. Ali é um marco no seu emprego. Você casou, ali é um marco no seu casamento. Aí você começa a contar um ciclo dali. Você começou um negócio, o dia que você inaugurou ele, você começou um marco. Põe um marco, começou um ciclo de 7 anos. E por aí vai. Agora, eu quero falar hoje sobre essa perspectiva do sétimo para o oitavo ano. Eu estava falando semana passada que o oitavo ano, o sétimo ano, talvez seja o ano que as pessoas se sintam melhor, entre aspas,
mas talvez seja um dos anos mais perigosos. Por quê? O sétimo, ele tem o poder de matar a vida da pessoa. Como assim, pastor? A pessoa já passou por 7 anos, ele já experimentou a perseverança do quinto, ele já começou a comer no quinto, já comeu o fruto do sexto, e para ele acha que está tudo bem. E o problema todo é que a vida cristã da gente é comprometida com isso, porque Deus nunca faz, Ele nunca vai repetir ciclo, e essa pessoa ela corre o risco de ficar repetindo o ciclo, girando em volta de você mesmo, e isso é terrível, e ela não sai do lugar, e aí vai acontecendo algumas coisas terríveis, como religiosidade. Eu vou falar mais isso hoje. Então, um dos grandes temores é você se acostumar com Deus e achar que Deus já fez tudo o que Ele deveria fazer na sua vida, ou deveria ser feito. Então tem muitas pessoas que acreditam nisso. Elas acham que aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Ele já não tem mais nada para fazer. Ele já não tem mais nada para fazer na minha vida cristã. Ele já não tem mais nada para fazer na minha casa, na minha família. Aliás, eu já passei por todos os níveis. O nível da conversão, o nível do sofrimento antes da conversão, o nível da conversão, o nível do novo nascimento, o nível de eu dar os primeiros passos, de ser um novo convertido, o nível de ser batizado com o Espírito Santo, o nível de viver aquele primeiro amor. Mas, ufa, agora eu já passei, agora eu já mudei, o nível agora é outro, agora eu estou descansando. Então eu já vivi tudo. Aí você olha para aqueles que estão começando e fala: isso é uma coisa, isso é um detalhe que ele vai passar e vai chegar no nível que eu estou. Aliás, o nível que eu estou é um nível de 7º ano. Já passei por tudo aquilo que eu deveria passar. Já passei por tudo. A minha vida cristã já foi constituída em tudo. Então, tá bom, tá legal, glória a Deus, aleluia. Eu já falei línguas, eu já caí arrebatado, já fui em vigília, eu já vivi isso tudo, eu já sapateei, eu já fui revelado, eu já revelei, eu já dei dízimo, eu já experimentei de algumas bênçãos. Enfim, tudo de bom já aconteceu na minha vida. Tudo de bom já, tudodebom.com.br. Hashtag vivi tudo. Você está entendendo, sim ou não? Quem está entendendo isso aqui? Mas a grande preocupação hoje que eu vivo, e que eu acho que também Deus, é que Deus ele sempre tem algo novo para nós. Nós cantamos uma música do Kemuel mais o Lucas Agostinho que fala algo novo, né? Eu quero viver algo novo. Eu acho que Deus ele prepara algumas coisas para o tempo certo, e eu acho que essa era de nós nos conformarmos com aquilo que temos, eu acho que isso já tem que ficar para trás, e nós temos que zarpar e entender e voar nas asas do Espírito, e deixar com que o vento do Espírito nos leve, e deixar com que Deus fale conosco e seja conosco. Agora, um dos grandes obstáculos do ser humano é sempre ter medo do novo. Tudo que é novo causa medo. Por isso que muitas pessoas elas resolvem ficar no 7º ano, e ali está ótimo para ela. Glória a Deus, aleluia, eu fiquei, está bom, está excelente ficar no 7º ano. O 7º ano está sendo uma bênção na minha vida. Amém. Não precisa de mais nada, está ótimo. Por quê? Porque ela sabe que se ela for para um outro nível, se ela passar por um outro ciclo da vida dela, ela vai ter que rever todos os seus sistemas de valores. Ela vai ter que sair do seu comodismo e começar de novo, no ano da aprendizagem, de novo. É isso que o 8º ano traz, porque é um novo ciclo. Você vai cair na aprendizagem de novo. Só que os ciclos de Deus, Ele te promove. Quando acaba um ciclo de 7 anos, no 8º ano da sua vida, em alguma área da sua vida, o que vai acontecer? Ele vai te levar a experiências novas. Mas para entrar nessas experiências novas, você precisa entrar no novo. E geralmente o novo, ele precisa de um respaldo. E as pessoas elas não querem sair da sua zona de conforto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O chefe novo, ai meu Deus, quem é o próximo chefe?
Vamos ir para o Facebook, vamos para o Instagram, ver quem é esse cara. A próxima chefe, tudo que é novo é um problema. Quando Jesus falou assim, eu vou para o céu e vai vir outro Consolador, os discípulos falaram, não, nós não queremos outro. Ou seja, Jesus falou assim, nós iremos te levar a um outro nível. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sim ou não? Nós vamos levar vocês a um outro nível. E os discípulos, eles queriam Jesus. Ele falou, aí Jesus disse assim, vocês não estão entendendo. O outro que vai vir, o novo, ele não vai estar fora. Esse estará convosco e estará em vós. Ele quis dizer, ele não vai estar só com vocês, como eu estou. Eu estou com vocês, mas ele vai estar em vocês. Isso que eu não posso fazer, o outro vai vir. Então isso era o novo. Então os próprios discípulos estavam com medo desse novo. Então todo ciclo novo que se inicia é um medo. Ah, meu Deus, vou mudar de cidade, uma outra cidade, uma nova cidade. É um problema. Então tudo que é novo às vezes mexe com você. Mudar de ciclo, irmãos, fala de sair da sua zona de conforto. Quando eu não me disponho a avançar, eu começo a viver um extremo saudosismo. Quando Deus quer me levar a um nível maior, Deus quer me transferir para um outro nível, um outro ciclo, Rodrigo, o que acontece? Aí eu falo, não, eu não quero, porque eu tenho que recomeçar tudo novamente. E aí esse recomeço na sua vida, presta atenção, deixa eu desligar isso aqui que está. Aí o que acontece? Quando eu não quero ir, aí eu viro um eterno saudosista. O que é um saudosismo? É você dar saudade. A palavra saudosista vem de saudade. Ai, que saudade daquele tempo que eu entrava, que eu subia no monte. Ai, que saudade daquele tempo que eu era jovem, que eu participava dos ministérios de dança, disso, daquilo. Aí você vira um saudosista. Ai, que saudade daquele pastor, que saudade disso. Quando você fala isso, você está dizendo assim, Deus, o Senhor não é capaz de fazer algo novo na minha vida. Quando você fala assim, ai que saudade, irmãos, o passado ele só deve ser lembrado para quê? Para trazer esperança daquilo que eu estou vivendo hoje. Quer trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por exemplo, o que eu devo pensar no passado? Quem eu era antes, quem eu sou hoje. Antes eu não tinha, agora eu tenho. É pecado até, Eclesiastes vai falar sobre isso, que é pecado até você ficar relembrando e pensando de coisas passadas e achar que Deus não pode fazer nada mais hoje. Irmãos, eu quero dizer para você que quando você vira um saudosista, o que vai acontecer? Você está vivendo simplesmente o seu passado, o que já morreu, e você neutraliza a ação de Deus. Você diz para Deus que Deus não é capaz de fazer algo novo na sua vida. Isso não é culpa de Deus e nem culpa daquelas pessoas que estão ao seu lado. É culpa nossa mesmo. É eu que quero isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero usar hoje 2 exemplos de pessoas que tiveram problemas nos ciclos delas. Elas viveram mal o seu ciclo. Um rompeu com o problema do seu ciclo de vida, outro paralisou, e nós vamos ver o que acontece. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel capítulo 8. Eu quero usar um exemplo hoje do primeiro rei que esteve sobre Israel. Primeiro rei. Ele se chamava Saul. 1 Samuel 8, versículo 4. Agora olha para mim e presta atenção. Olha aqui. Não existia nenhum rei na nação de Israel antes. O que Deus queria? Presta atenção. O que Deus queria? Ele queria que tanto o poder político como o religioso fosse um só. Poder político, poder religioso fosse um só. É tanto que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o poder político e religioso será um. Ele vai ser tanto o rei quanto aquele que domina nas regiões celestiais. Então, esse poder político e religioso estava centralizado em algumas pessoas.
Quem eram essas pessoas? Juízes, sacerdotes. Então Israel era governado por esse homem. As outras nações do mundo tinham o que eles chamavam de reis. De reis. E existia um homem que ele dava direção à nação de Israel, que foi um divisor de águas, chamado Samuel. Qual que era o nome dele? Samuel era um cara que, extremamente de Deus. Ele foi de Deus desde o ventre da sua mãe e continuou, instituiu família. Samuel depois a geração de Eli, e ele constituiu um reinado sobre o povo de Israel, orientando e chegando para o povo. Mas aconteceu uma coisa: até então não existia rei. As outras nações existiam rei, dentro de Israel não. Aí vai dizer, olha só, 1 Samuel 8,4 diz assim: então todos os anciãos, ou seja, os homens mais velhos de Israel, se congregaram, fizeram uma reunião e vieram a Samuel a Ramá. Samuel era aquele que estava com todo mundo, tá? É aquele que governava, aquele que dava direção. Segue. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as... O problema está aqui, irmãos, é você querer ser igual a todo mundo. É porque todo mundo fala isso, é porque a internet fala isso, é porque o Facebook fala isso, é porque... Então eu vou falar assim também. E eles falaram assim: olha só, irmãos, pensa bem. É chegar para o cara e falar assim para ele, falar: olha, Deus já te abençoou muito, mas você é velho, ou seja, você já está ultrapassado, e os seus filhos que ocupariam o seu lugar não é igual a você. Automaticamente os filhos dele, deve ser que não dava testemunho, não dava. Mas isso era uma desculpa, uma grande desculpa para eles. Aí eles disseram assim: anciãos, nós não queremos, era a mesma coisa falar assim: nós não queremos mais você como nosso líder, nos institui como rei. Imagine você, irmãos, os outros têm um rei, só nós que não temos. Põe um rei aí para reinar sobre nós, para que nos julgue. Pensa bem a cabeça de Samuel. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu quero dar só uma palhinha. E aí Samuel então chega até a Deus e fala isso com Deus: Deus, o povo, ele está querendo um rei. Segue o versículo. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de... É lógico, aí. Alguém chegar para você e falar assim: não, eu não quero você mais, eu quero um outro, você vai ficar contente? Não. Quando disseram: dá-nos o rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. Eu não vou ler o contexto, mas o contexto diz o seguinte: que Samuel falou assim: Senhor, o povo está pedindo um rei. Aí o próprio Deus disse: Samuel, fica triste não, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Quando eu rejeito uma autoridade de Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus, irmãos. Você não está entendendo, isso é coisa séria. Quando eu rejeito uma autoridade de Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus. Aí Deus falou assim com Samuel: tudo bem, eles querem, vamos dar para eles. Eu quero dizer para você que esse não era o propósito de Deus, não era. Deus falou assim: tá bom, eles querem, vamos dar para eles. 1 Samuel 9,15. E o povo pediu e Deus deu. 1 Samuel 9,15, Deus fala assim: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que quem, irmãos? Viesse dizendo. Deus olhou lá de cima e falou: quem que eu vou colocar como rei? Aí ele viu um cara lá, Saul. Ele falou: não,
O povo gosta daquilo lá, é aquilo que o povo gosta. Então eu vou dar aquilo que... Foi a primeira eleição democrática que existiu sobre a face da terra num povo de Deus. Porque eu quero dizer para você que o governo de Deus tem nada a ver com democracia. Deus não precisa da sua opinião para reinar. Deus não precisa de você para reinar. Ele tem a opinião dele. Ele tem o juízo dele. Então hoje nós vivemos na democracia. O que é democracia? É o povo escolhendo quem vai reinar sobre eles. Então, se nós temos um governo Bolsonaro, é porque nós merecemos o governo Bolsonaro. Se nós tivemos tempo atrás um governo do PT, nós merecemos esse governo do PT, porque nós escolhemos isso. O povo, a nação escolheu isso. A maioria escolheu isso. Mas detalhe, o governo de Deus nunca será, presta atenção, o governo de Deus nunca será democrático. Ele não precisa da sua aprovação. O governo de Deus é teocrático, vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Aí Deus falou assim, cara, se você está querendo um rei, eu vou dar para vocês um rei. E ele falou assim, eles estão querendo um rei, eu vou dar um rei do jeito que eles querem. Amanhã, aí ele revelou para Samuel, amanhã eu vou, olha só o que ele falou, amanhã a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim, Lucas, era a tribo dos guerreiros, eram os maiores guerreiros que existiam sobre a nação de Israel. Eles aprenderam a guerrear tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Os benjamitas eram chamados os guerreiros, a linha de frente do povo na hora da guerra. Então Deus escolheu um guerreiro, porque esse era o perfil que o povo queria, de um homem de guerra. Vamos lá. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, ou seja, sobre o chefe do exército. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. Agora passa o versículo, Gilvan. E quando Samuel viu a Saul, olha que coisa linda, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem eu te falei. Isso é lindo, né? Isso é lindo, né? O Senhor ter falado a seu respeito. Este dominará sobre o meu povo. Aí Deus vai e escolhe Saul. Escolhe quem? Saul foi ungido um rei. Samuel pegou o óleo da unção e ungiu. Ali começou o ciclo do reinado de Saul. Foi um marco para ele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? E aí, o que aconteceu? 1 Samuel 10, versículo 1, Gilvan. Vamos contando aqui, porque para que você compreenda melhor isso. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou. Derramou, ungiu o cara, beijou ele e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Deus estava dando a habilidade para ele. Então o que aconteceu? O primeiro ano de Saul como rei pegou todo mundo de surpresa, irmãos. Ninguém sabia o que era rei. Saul não tinha uma referência de o que era um rei, o povo não sabia o que era ser reinado por um rei, e nem muito menos Samuel sabia o que era ser regido por um rei. Ninguém sabia, porque foi o primeiro rei. Aí o que aconteceu? O primeiro ano, irmãos, foi um ano assim de desafio para ele, mas foi um ano bom. Foi um ano bom para ele. Ele ficou bem, ele aprendeu, ele tentou fazer tudo o que ele precisava fazer no primeiro ano. Quer ver? 1 Samuel 13, versículo 1. O primeiro ano é o ano do aprendizado, ou da aprendizagem. Olha só o que aconteceu. Saul reinou o que, irmãos? Um ano. E no segundo ano do seu reinado sobre Israel, versículo 2, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Um ano
foi legal. Ok, glória a Deus, aleluia. O segundo ano ele começou, ele aprendeu. Ele começou o ciclo no primeiro ano, ok, indo no ciclo. E estava com Saul 2.000 em Migmas e na montanha de Betel. E 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. Aí ele começou o segundo ano. Vamos ver o que aconteceu no segundo ano? Versículo 9, Gilvan. Olha só o que aconteceu no segundo ano. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aqui ele acabou com a vida dele. No segundo ano de reinado dele. Samuel falou assim: Saul, você é um poder político agora, mas eu ainda não deixei de ser um poder religioso. Para que você entenda, eu não deixei de pastorear o povo. Então quando você tiver algum holocausto para oferecer, você me chama, porque eu sou autoridade de Deus aqui. Então não faça isso sem eu estiver presente. Quem vai fazer isso sou eu. Você vai apenas gerir o povo no poder político e eu espiritualmente. Ok? Ok, pois é. Então eu vou viajar e volto. E quando eu voltar a gente oferece o holocausto. Ok? Isso ele estava no qual ano, irmãos? Segundo. Vamos ver o que aconteceu. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, isso não era ofício dele. Quem fazia isso era Samuel. Eis que Samuel chegou. Ah, meu Deus. Deus sempre mostra, irmãos. Deus sempre vai mostrar para os ungidos dele aquilo que está acontecendo. Não fica escondido. Eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Pensa bem a cara de Saul. Ih, deu mal, deu ruim. Chegou o cara chegou. Aí ele já foi todo, no segundo ano de reinado. Ô, meu pastor. Ô, meu amado. Seguindo. Então disse Samuel: o que você fez, cara? Disse Saul: porquanto vi aqui o que, irmãos? Vi aqui quem, irmãos? Olha o povo dando opinião de novo. O povo queria um rei, Deus deu, não era vontade. Agora o povo dá opinião, porque sempre, irmãos, você vai parar na mão daquele que te elege. Se foi Deus que te elegeu, você está na mão dele. Você entendeu? Sim ou não? Você está na mão daquele que te elege. E via que o povo se espalhava de mim. E tu não vinhas nos dias aprazados. Ou seja, você combinou comigo, mas você não cumpriu. Ele estava arrumando uma desculpa. Você entendeu, Arley? E tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já tinham ajuntado em Migmas. Ou seja, o exército inimigo já está contra nós. Mas você não está aqui, cara. Você é um pastor que você não está aqui. Quem tem que aí eu tenho que fazer o serviço que é seu, porque você é ruim de serviço. Então disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Escuta aqui, irmãos. Escuta, oferecer sacrifício é ruim, irmãos? Perguntar para você: oferecer sacrifício é ruim, irmãos? Não, é uma coisa boa. Mas se não tiver a bênção daquele que está sobre sua vida, isso fala de paternidade. Você está fazendo o que é bom, mas não está fazendo o que é certo. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Põe na King James para mim, Giovanni. O que replicou Samuel: agiste como insensato. Tem traduções está escrito: agiste como um louco. Tu não obedecestes a ordem que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesses obedecido a Deus, teria feito o quê, irmãos? Teria feito o quê? Estabelecido. Estabelecer quer dizer fincar raízes. Pronto, pá, estabelecido o teu
reino para sempre sobre todo o Israel. Segue. Mas agora o teu reino não subsistirá. Segundo ano, cara, ele ouviu uma palavra dessa. Ele falou assim: agora você está mais ou menos enrolado. Você está no segundo ciclo, que era para você trabalhar. Você deixou de fazer o que deveria fazer, para obedecer e dar ouvido àquilo que o povo pediu. Mas eu já tinha falado com você. E aí o que acontece? Tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Segundo ano, Rodrigo, Deus falou: você não vai seguir reino, não. Deus já trocou. Sabe por quê, Saul? Você está aí porque o povo pediu. Agora Deus vai colocar alguém que está no coração dele. Sabe por quê, Saul? Você está aí porque você foi o coração do povo, mas o que vai vir vai ser o coração de Deus. E o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste que o Senhor te havia determinado. No segundo ano do reinado de Saul, Saul foi destituído. No segundo ano. Agora compreenda. Quantos anos Saul reinou? 40 anos. Quantos? Quer dizer que no segundo ano ele já dado um decreto para ele, certo, irmão? Sim ou não? Quer dizer que ele ficou 38 anos no segundo ano do ciclo dele, Rodrigo, porque ele não venceu o segundo ano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que vão viver pro resto da vida dele naquele ano do ciclo que ele não rompeu, porque ele parou. O primeiro ano de Saul foi bom. Nós vimos aqui, no primeiro ano não aconteceu nada de ruim. Agora no segundo ele já começou a fazer besteira. Aí ele parou e ficou no segundo ano. No segundo ano ele parou e ficou. E ele ficou 38 anos no segundo ano do seu ciclo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 38 anos no mesmo lugar, sem sair. Ele não conseguiu conquistar nada. Deus foi com ele, manteve ele, mas ele não conseguiu conquistar nada. Irmãos, os seus ciclos só são contados à medida de que você avança no propósito de Deus, de forma que se você não cumprir o propósito, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Naquele ano, se você não rompeu naquele ano dentro do propósito de Deus, por que Saul não rompeu? Porque o propósito de Deus não era aquele. Ele errou no propósito de Deus e ele ficou estagnado. Foi o que aconteceu com Saul, 38 anos sem conquista. Agora, não sei se você sabe, mas 38 da Bíblia Sagrada é o ano das voltas. Foi o tempo que o povo de Israel ficou dando volta no deserto, foi 38 anos. Foi 38 anos que aquele homem ficou em cima de uma cama esperando o milagre do tanque de Betesda. 38 é o número da volta. Ele ficou dando voltas. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo aqui? Escuta aqui, quando Saul fez isso, a unção que Samuel tinha ministrado sobre a vida dele, ela foi retirada dele. E todas as vezes que uma unção, porque naquele tempo, só algumas classes que podiam ter o Espírito de Deus, uma deles era os reis, outro era os sacerdotes e outro era os profetas. Não é como é hoje que isso é liberado para todo mundo. Olha que privilégio que nós temos. E a Bíblia diz que o Espírito saiu de Saul, o Espírito de Deus foi retirado de Saul e ficou um buraco. Todo lugar que está vazio, ele sempre vai estar preenchido por alguma coisa. Se não foi um Espírito de Deus, foi um espírito de demônio. E foi o que aconteceu. Um espírito maligno entrou na vida de Saul. Olha para mim, presta atenção, olha para mim. Nós vamos chegar num parte mais interessante da palavra, mas eu preciso passar por isso aqui. Entenda, isso é tão claro. 3 dias antes de Saul morrer, ele foi consultar uma feiticeira, cara. Ele cuspiu no altar. Ele deixou,
E ele foi consultar uma feiticeira. E ele morreu em cima da sua própria espada, perseguindo numa guerra. Irmão, Saul ganhou todas as guerras que você pensar, porque Deus tinha prometido isso para ele antes, mesmo que sem o Espírito de Deus. A promessa de Deus foi cumprida. Ele só não venceu a última batalha. O que Saul representa para mim e para você? Aquelas pessoas que param no ciclo, aquela pessoa que para e que estaciona. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Saul rompeu os seus ciclos, irmãos? Me responde, Saul rompeu os seus ciclos, sim ou não? Não, Saul não rompeu os seus ciclos. Ele parou, e ele viveu, nasceu, viveu, morreu, sem romper o algo novo de Deus para a vida dele. Esse é o primeiro exemplo. Agora mesmo eu quero entrar no segundo exemplo, e eu já falei desse exemplo aqui, Samuel. O segundo exemplo aqui é Samuel. Samuel já estava velho. Depois que ele ungiu, Samuel já estava velho. Os ciclos da vida dele já estavam acabando. A vida dele já estava acabando. Talvez muitos que estão aqui vão se identificar não com Saul, mas com Samuel. Porque Samuel era um homem de Deus. Samuel dava testemunho. Samuel temia a Deus. Samuel conhecia a Deus. Samuel era um homem vencedor, que chegou a uma fase da vida dele e que ele ficou emperrado. Samuel 16, versículo 1 Samuel 16, versículo 1, João, para mim. Olha só o que acontece. Então, o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Quem foi que ungiu Saul como rei? Me ajuda aí. Quem foi que ungiu como rei? Me ajuda. Quem foi? Vamos, gente, vamos lá. Quem foi que ungiu Saul como rei? Samuel. E quem foi que chegou no segundo ano e disse para ele, falou assim: Deus já preparou outro para estar no seu lugar? Quem foi que falou isso com Saul? Samuel. Isso no segundo ano. Mas Saul reinou quantos anos? Quantos? Aí Deus se irou com Samuel. Cara, e sabe o que Deus chegou para Samuel e falou assim: até quando, cara? Você já sabe que eu destituí esse cara. Eu queria te fazer essa pergunta: até quando? O que Samuel estava fazendo, Marcos? Ele estava impedindo o novo ciclo entrar. Você está entendendo, Tânia? Está entendendo, Terezinha? Deus já tinha falado para ele no segundo ano do reinado. Samuel estava protelando. Você está entendendo, Benício? O que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel, até quando você vai ficar nessa inércia sua que você está? Eu tenho algo novo para o povo. Até quando? Está lá. Então o Senhor ordenou: até quando continuarás planteando Saul? Põe em outra tradução para mim. Põe pode ser na corrigida mesmo. Até quando? Eu queria perguntar para vocês, irmãos, que estão aqui. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, é cheio do Espírito Santo, cheio de graça de Deus, mas você parou. Eu queria te perguntar: até quando? Até quando? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ou seja, é a mesma coisa de Deus está dizendo: até quando você continuará nessa vida, meu filho? Você é um grande homem de Deus, já conquistou tudo de Deus, você está vivendo o final da sua vida, o final do ciclo da sua vida, mas você não quer passar para o novo, e ainda mais, você não quer passar para o novo e não quer que as outras pessoas vivam o novo que eu tenho para elas. Até quando? Você vai concordar com essa situação? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aqui?
Até quando? Havendo rejeitado para que não reine sobre Israel. Aí Deus fala assim: até agora você não tomou essa decisão na sua vida, então agora eu estou te mandando, tá? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele falou assim: escuta, Samuel, até agora você não quis, pois é, então vai lá em Jessé. Esse ciclo ele precisa mudar. O 7º para o 8º ano ele precisa mudar. Vocês não estão entendendo isso, irmãos? Olha só que coisa séria isso. Olha só que coisa séria. A pergunta de Deus não mudou. Até quando? Até quando Deus vai te perguntar isso? E o que você vai perguntar? Deus está te perguntando isso. E qual que é a sua resposta? Até quando? Qual que é a sua resposta? Não precisa me dar. Agora, olha só. Vocês não estão entendendo. Escuta essa. Escuta essa. Olha só o que Samuel falou com Deus, irmãos. Samuel era homem de Deus? Sim ou não? Cheio de Deus? Viveu coisas grandes em Deus? Só tinha um problema: estava estagnado. É o seu retrato. Desculpa, tá? Desculpa, mas esse é seu retrato. Homem de Deus, mulher de Deus, cheio de Deus, viveu de Deus, vai para o céu, vai reinar com Deus, mas você não está querendo entrar em um outro ciclo que Deus tem para a sua vida. Olha o que Samuel falou, irmãos. Como irei eu? Deus falou: vai, cara. Ele falou assim: como que eu vou lá? Pois ouvindo Saul me matará. Irmãos, escuta aqui, preste bastante atenção. O que Samuel ele tinha? Samuel tinha algumas coisas aqui que ele tinha medo. Ele tinha medo do novo. Ele estava constrangido com o novo. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês, irmãos? Sim ou não? Ele estava com medo. Versículo 3. Aí Deus falou assim: Deus falou: eu acho que você não está entendendo, Samuel. Pô. Aí Deus dá uma solução para ele. Você sabe o que Deus falou? Inventa uma desculpa. Foi isso que Deus falou. Aqui, está aqui, ó. Você já viu aquele versículo que eu tomei como um livro meu, o livro da Marcelino 5, versículo 18? Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. É isso que Deus fez. Ele falou assim: você não está entendendo, você está inventando desculpa, cara. Você pode ir lá. E lavou a cara de Samuel aqui. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser, a quem eu te disser. Então, o que Deus falou? Você vai lá na casa dele para dizer que você vai oferecer sacrifício dentro da casa dele, tá ok? Então, ou seja, para que ninguém note que você foi lá. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Porque Samuel ele era um homem tão de Deus, que o que acontecia? Samuel era um cara que ele tinha peso de profeta. Quando ele saía, todo mundo, Samuel saiu de casa. Samuel entrou na casa de fulano. O que Samuel está caçando lá? Porque quando um profeta de Deus entrava, eles entendiam que era juízo de Deus sobre aquela família. Vixe, estão mais ou menos enrolados. E foi isso que Samuel, quando chegou em Belém, aconteceu. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Ele foi, ungir Davi como rei mesmo. Você está entendendo?
Ele foi ungir Davi com ele. O sacrifício era uma desculpa. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Agora olha bem, passa. E sucedeu que, entrando eles, viu quem? E o que Samuel disse? Vamos lá, o que Samuel falou? Vamos de novo, fala de novo isso, irmãos. Vai, fala de novo. Veio Eliabe. Quem? Eliabe era o primeiro filho. Bonito, grande, guerreiro, fazia parte do exército de Saul. Cara forte, sabe? Bonito. Te lembra de alguém? Bonito. Cara bonito. O que Samuel falou? O que Samuel falou quando o primeiro filho, o mais bonito, o mais guerreiro, o mais chique, o mais chicoroso chegou? O que Samuel falou? É ele. É ele. Agora, por que Samuel falou que era ele? Porque Saul era igual a ele. Saul também era um homem bonito. Saul era um homem grande. Quer ver? Volta lá em 1 Samuel 9, versículo 2. Depois nós vamos voltar nesse texto aqui, tá, Gilmar? 1 Samuel 9, 2. Samuel tinha rei antes de Saul? Tinha? Sim ou não? Então, Saul foi o primeiro. E o primeiro que Deus disse era quem? Saul. E quem era Saul? Olha só. Esse tinha um filho cujo nome era Moço. E tão belo. O cara era galã, velho. Você não está entendendo. Quem não quer um presidente galã, irmãos? Que cara, sabe? E tão belo que entre os filhos de Israel não havia um outro homem mais belo do que ele. As moças já estão até pensando como que esse cara é. Você está entendendo? Não tinha. Saul, Paulinho, era o homem mais bonito da cidade. Mais bonito de Israel. Você está entendendo, Arley? Saul era o homem mais bonito da cidade. Até Samuel ficou escorrendo água no canto da boca quando viu o cara. Falei, esse cara é top mesmo. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Quer dizer, que todos os outros eram do ombro para baixo. Ele era o mais alto. Pensou um cara alto, bonito? Hein? Bonito. Mais alto de todos. Então, a Bíblia vai dizer que quando Samuel apresentou para o povo, falou, gente, esse vai ser, e detalhe, ele era rico, tá? Ele era rico. Saul era bonito, o mais alto e rico. Pensa bem num cara desse. É o sonho de consumo de qualquer mulher. Hein? Só que Saul só tinha aparência, cara. Só tinha aparência. Quando Samuel apresentou Saul para o povo, a Bíblia diz que foi unanimidade. Todo mundo aplaudiu. Nunca teve um governo como o governo de Saul que foi eleito por 100% dos votos. Você sabe por que Saul foi eleito por 100% dos votos? Sabe por quê? Porque Deus escolheu aquilo que o povo gostava. E o povo gosta de aparência. Você está entendendo o que eu estou falando, Lucas? Sim ou não? Saul era tipo igual você, Lucas, bonito. Só era um pouco mais alto, um pouquinho que você. É um cara bonito. A esposa dele fala, realmente é bonito. Então o que acontece? Mas ué.
Então, o que Saul era? Saul era esse cara. Agora, então, o que Samuel foi lá e ungiu Saul como rei? Então, qual que era a mentalidade de Samuel? Um rei tem que ser bonito, tem que ser influente. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que quando veio Eliabe, que era o primeiro filho de Jessé, o mais bonito, o mais guerreiro, o mais alto, ele falou assim: é esse que é o cara. Abre lá de novo, capítulo 16, versículo 6. O que ele falou? Versículo 6, e sucedeu o quê? Entrando ele viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Olha, você está entendendo? O que Deus estava querendo dizer aqui era o seguinte: ei, vocês estão acostumados só com bonitinho, nem para a grandeza da sua estatura, se é alto, porque o tenho rejeitado. Aquilo foi uma decepção para Samuel, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você sabe o que Deus estava querendo falar aqui? Você sabe o que Deus falou aqui? O primeiro foi escolhido para o povo, cara. Você não está entendendo. Agora a escolha é minha. É eu que estou fazendo essa escolha. Engraçado que Deus já sabia que Davi ia pecar, mas no entanto não deixou de escolher ele. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este. Aí foi o segundo. Vai contando. Eliabe, Abinadab. Foi quantos? Então, vamos lá, vai contando. Então Jessé fez passar aqui. Tão pouco é esse. Quantos tinha aqui? Me ajuda. Quantos tinha aqui? Segue. Assim fez passar Jessé os seus quantos filhos? Quantos filhos, irmãos? Não ouvi. Quantos filhos? 7. O que Deus estava falando para Samuel era o seguinte: Samuel, você está com a visão tão distorcida, você não entende que eu quero mudar o ciclo. Tem que mudar o ciclo. Eu quero te dar algo novo. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes 7. Disse mais a Samuel, a Jessé: acabaram-se os filhos, os moços? Tinha um, irmãos, que até o pai tinha esquecido dele. Tinha um que até o pai e os irmãos não davam nada por ele. Aí Jessé lembrou e disse: ainda falta o menor. E ele foi muito enfático em dizer: ele está apacentando as ovelhas. Ou seja, ele não serve para nada além de ser pastor de ovelhas. Os outros, tudo é do exército de Saul. É o menor. É o menorzinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era o quê? Ruivo, formoso, de semblante e de boa. Davi era ruivo, era diferente de todo mundo, porque não tinha ninguém ruivo naquela época. Davi era bonitinho, só que ele não era alto, ele era baixinho. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo.
Manda chamar ele. Ele está onde? Ele está na roça. Deve estar sujo, cheirando ovelhas. Manda chamar ele, porque quando ele não chegar, nós não vamos oferecer nada ao Senhor enquanto ele não chegar. Alguém foi lá chamar. Primeira vez que Davi é chamado para comer e para sacrificar ao Senhor. Primeira vez. Foi lá no pasto. Quando ele voltou, quando ele ia entrando, pisou para entrar, que Samuel viu o cara. Samuel viu, falou, aí Deus falou com ele: é este. Samuel falou: não tem condição, aí. Como? O primeiro era assim, assado, agora este. Aí Samuel falou com ele, falou para todo mundo: este que você está entrando aí, que vai ser o futuro rei de Israel. Esse é o 8º. É dia do ciclo novo. É hora de um ciclo novo. Irmãos, deixa eu falar com você uma coisa. Eu quero chamar a sua atenção. Se você só vai poder entrar em um ciclo novo na sua vida quando, no nome de Jesus, você esquecer do velho. Você só vai poder entrar num ciclo novo quando você compreender assim: poxa, eu acho que Deus tem algo muito bom para mim, cara. Então o ciclo novo vai exigir você mudar de visão, de como você vê as coisas. Um ciclo novo vai levar você a coisas novas, porque se fosse da mesma forma que você estava vivendo antes, não precisava ser um novo, tinha que ser os mesmos. Deus não quer, Deus quer algo novo. Você está entendendo, sim ou não? O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é uma mudança de paradigma. O que Samuel estava fazendo era viver de aparência. Samuel falou: é o primeiro. E Deus falou: não é. Mas Senhor, suas convicções são todas atrapalhadas. Tem uma hora que o Senhor quer assim, outra hora o Senhor não quer. É lógico, esse tem todo o perfil, o estereótipo que o Senhor sempre quis como rei. Como que esse não será? Não, esse não vai ser. Não atente para a aparência, porque eu não olho só a aparência. Não atente para a altura, eu estou vendo o coração. Porque o povo, ele sempre vê o que está o natural. O que Deus estava vendo era o sobrenatural. Deus não age apenas no natural, Deus está agindo no sobrenatural. Está na hora de alguém chegar e quebrar esse paradigma, esse modelo, porque o novo vai necessitar de algo novo. Tem que ter um 8º filho. Fala, levanta a mão e fala assim: tem que ter um 8º filho. O filho do novo ciclo. E esse chamava-se Davi. Quem era ele? Davi. Quem era ele? Davi. Diferente de tudo. O que Deus quer fazer na sua vida é diferente de tudo que você já viveu. Em nome de Jesus, entenda. Agora, o que Deus pensava de Davi, irmãos? Atos 13, 21 fala sobre isso. Atos 13, 21. O que Deus pensava de Davi? Quem era Davi? Quem era Davi? Olha só. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a quem? Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi. Ai, irmãos, eu não estou entendendo. Deus falou isso: achei a Davi. Davi estava no pasto, onde ele não era visto por ninguém, mas Deus achou Davi. Onde ninguém via, Deus achou Davi. Você sabe por quê? Porque o novo, sempre, o ciclo novo sempre vai iniciar dos improváveis. O ciclo novo sempre vai iniciar dos improváveis.
Será que Deus pode dizer: achei o Rodrigo? Será que Deus pode dizer: achei a Karen? Achei o Arley? Achei a Tânia? Achei a Terezinha? Será que Deus pode falar: achei você? Xarabalaba, cantarabalaba. Será que Deus pode falar isso? Achei a Davi, filho de Jessé. Volta o versículo, filhão. Filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele falou assim: eu achei. E ele fala assim: eu achei entre as ovelhas. Eu achei ele, eu achei Davi quando ele estava matando ursos. Eu achei Davi quando ele estava matando leões e ninguém via isso. O menorzinho da casa do seu pai, o oitavo, o menino do ciclo novo, o mais novo. Aleluia. Deus sempre vai começar algo novo, com mentalidades novas. Você não está entendendo, eu vou repetir. Deus sempre vai começar algo novo, com mentalidades novas. A maioria dos profetas da Bíblia Sagrada foram escolhidos na sua juventude. Por que, pastor, na sua juventude? É porque geralmente os velhos já têm uma mentalidade formada. Isso não impede que os velhos também vivam o novo, mas há uma necessidade de uma mentalidade nova. Os discípulos de Jesus, os historiadores dizem que eles foram escolhidos da adolescência para a juventude. Eu quero chamar você a viver o novo em uma mentalidade nova. Então entenda o que eu quero passar para você. O que Deus queria era alguém que realizasse a sua vontade. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que querem realizar a vontade de Deus. Saul era forte, bonito, excelente guerreiro. Ele venceu todas as batalhas, menos a última que ele enfrentou. Mas ele não realizava a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, Arley? Cumpra o ciclo e muda de ciclo. Essa é a vontade de Deus. Ele quer te levar em algo novo. E aqui, Santa Cecília, Deus quer te levar em algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Aleluia. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Ele está aqui, irmão. A glória a Ele. O novo eu de quero Deus viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sabe, irmãos, o ciclo que Samuel não queria entrar era o novo de Deus. Samuel precisava aprender isso, que o novo ciclo era o coração de Deus. Escuta, porque às vezes Samuel deixou de ser homem de Deus? Não, ele deixou de viver o novo de Deus. Sabe por que Davi foi o melhor rei que pisou sobre a face da terra? O melhor rei que pisou sobre a face da terra chama-se Davi. Não existe um outro. Davi, chama-se Davi. Na bandeira de Israel tem uma estrela chamada estrela de Davi. Por diversas vezes você vai ver Deus falando: porque eu tenho uma aliança com o meu servo Davi, eu não vou fazer isso. Porque alguém gritou para Jesus: Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque a Bíblia diz que tinha uma profecia que Jesus tinha que vir de Davi. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para você? Você sabe por quê? Porque Davi era o novo de Deus. Então, portanto, muda isso agora. Muda o disco, muda a música. É hora do novo. Você sabe o que Samuel estava vivendo, irmãos? Uma síndrome.
Qual que síndrome era essa? A síndrome do ciclo bem-sucedido. Ele já era um homem de Deus, conceituado, já tinha vivido experiências marcantes com Deus, cara bacana, sabe, aquele cara top. Então ele estava vivendo a síndrome do ciclo bem-sucedido. Por favor, vamos repreender essa doença. Você sabe como que você repreende a doença do ciclo bem-sucedido? Você sabe como? Sabe como? Tomando um remédio chamado, uma pílulazinha chamado algo novo de Deus, um ciclo novo. É isso. E eu quero perguntar para você: você acha que a comida que Deus tem para servir na sua mesa não é uma comida com sabor diferente? Você não acha isso? Acha ou não acha? Está na hora de você viver isso. Está na hora de eu e de você, de nós vivermos isso. O melhor que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Pastor, quais são as consequências de um ciclo que é vicioso? Que a pessoa não muda o discípulo, a pessoa não tem alegria. Primeira coisa, ela não tem alegria. É uma pessoa que não tem compromisso com nada, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a sua igreja, não tem compromisso com o seu pastor. Tudo fica normal, nada satisfaz ela. Pode servir a melhor comida, a melhor mensagem, pode dar tudo para ela, mas ela não satisfaz, ela não dá valor, porque ela está num ciclo bem sucedido. Irmãos, nunca houve um êxito tão grande na vida de Samuel quanto aquele de ungir Davi. Samuel, ele não foi conhecido por aquele que depois Eli, que tirou Eli, que foi o subsequente, o divisor de água na nação de Israel. Samuel foi conhecido como aquele que depôs Saul. Samuel foi conhecido como aquele que levantou o melhor rei de Israel. Samuel foi conhecido por isso. Você só será conhecido por aquilo que você experimenta novo de Deus. Ei, até quando você vai viver essa vida profética? Uma segunda coisa que acontece quando você vive um ciclo bem sucedido: você vira um religioso. É isso mesmo. Você senta nessa cadeira achando que você já conhece a palavra. Você senta nessa cadeira. Eu gosto de pregar muito para pregador, para pastor. Eu amo. Sabe por quê? Que a primeira coisa que um pregador pensa, ele vai falar: eu já sei. E ele senta ali no banco, e aonde eu estou lá, eu já sei. Você sabe por quê? Você vê, eu vejo alguns outros pregadores, pastores, ministros de louvor. Quando ele está ministrando é fogo, recebe no nome de Jesus. Mas quando é outro, ele senta. Isso aí, ministro, já sei, quer ver, vai fazer aí, já sei. Mas quando ele pega no microfone para cantar ou para pregar, que história é essa, cara? Você está entendendo o que eu estou falando? Que história é essa? Que evangelho furado é esse? Quer dizer para você, irmãos, tem muita gente virando religiosos no nosso meio. Está na hora de você dar vazão e viver o novo ciclo de Deus. Deus está trabalhando nas nossas vidas para isso. E esse novo ciclo vai te tirar dessa zona de conforto. Mas quando você sair da zona de conforto, eu estou trabalhando, eu estou passando por experiências que eu nunca passei antes. Está sendo difícil isso, está sendo difícil aquilo. Mas sabe de uma coisa? Eu estou feliz, eu estou alegre. Eu estou alegre. Está me dando mais trabalho? Tá, mas eu estou feliz, eu estou alegre. O ciclo de Davi era aquele, irmãos, que não tinha só aparência, mas que tinha o coração. E eu quero convidar você hoje para viver o algo novo de Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo. Vamos lá! Fazendo todo medo desaparecer, nascendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo.
coração.